Culto de quarta-feira é um culto de fé. Temos a campanha de 7 semanas. Colocamos tudo diante do Senhor. Irmãos, muitas vezes, Deus não faz como nós queremos, mas sempre compensa orar. Fala para o irmão assim, sempre compensa. Mesmo que não seja feito como nós queremos ou como nós pretendemos, nós colocamos diante do Senhor e o Senhor faz como Ele quer. E Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Efésios 3:20 diz que Ele faz muito além do que possamos pedir ou imaginar. Diga glória a Jesus. Mateus 17, o versículo 20, vamos ler juntos. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Voltando um pouquinho, Mateus capítulo 13. Mateus 13, versículo 31. Vamos ler juntos. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, nos dois textos que lemos, a comparação ao grão de mostarda é utilizada, mas para institutos diferentes. Mateus 17:20, Jesus disse que a fé, comparada a um grão de mostarda, produz coisas maravilhosas, tanto no reino espiritual quanto no reino material. Em Mateus 13:31, Jesus disse que o reino dos céus, o reino de Deus, a forma de Deus operar hoje neste mundo caótico, isso que significa o reino de Deus. Reino de Deus significa como Deus age hoje sendo invisível e o mundo estando em aparente desordem. Diga glória a Jesus. Deus reina hoje não de maneira ostensiva, Deus reina de forma espiritual. Diga glória a Jesus. Deus disse também que o reino de Deus pode ser comparado a um grão de mostarda. O que aprendemos, irmãos, da comparação destes dois versículos? Irmãos, Jeremias 23:29 diz assim: não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha. Versículos bíblicos são como tições fumegantes, e quando nós colocamos esses dois versículos em tensão, em comparação, em confronto um com o outro, grandes verdades surgem daí. O reino de Deus pode ser comparado ao grão de mostarda, assim como a fé também, comparada ao grão de mostarda. Aprende-se disso, irmãos, que o reino de Deus é diretamente proporcional à fé. Repita comigo: Deus governa na minha vida na exata proporção em que eu creio. Deus elegeu o caminho da fé, um novo e vivo caminho pelo qual Ele nos consagrou. Hebreus 10:25, no próprio capítulo 10 deste livro, o versículo 38. O justo viverá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Repita comigo: o caminho que Deus quer que trilhemos é o caminho da fé. 2 Coríntios 5 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Por que Deus escolheu, irmãos, este caminho? Deus criou o mundo e deixou Adão ali na sua livre disposição de vontade, deu uma possibilidade de escolha e Adão escolheu o mal. Em Romanos 5 diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por isso que a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Irmãos, com isso o mundo ficou entregue ao maligno. Romanos 8, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Lucas 4, o diabo disse a Jesus:
Todos os reinos deste mundo e a glória deles me foram entregues, dou a quem quero. 1 João 5,19 diz: o mundo jaz no maligno. Irmãos, por causa disso, o mundo ficou entregue neste estado. Irmãos, Deus, no seu concílio secreto com o Senhor Jesus, resolveu redimir o mundo. Jesus veio e consumou. Jesus disse na cruz do Calvário: está consumado. Só que, como diz em Hebreus capítulo 5, não vemos ainda coroado de glória e honra aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, porque todas as coisas ainda não lhe estão sujeitas. Como diz o texto dentro de 1 Coríntios 15, quando o livro de Hebreus: convém que reine até que coloque todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O mundo ainda não está completamente submetido ao Senhor Jesus, ainda tem tráfico, ainda tem prostituição, ainda tem corrupção, ainda existem crimes neste mundo. Parece que Deus não reina. Irmãos, mas já hoje Deus pode operar. Fala assim: Deus pode operar. Irmãos, porque o pecado entrou no mundo e Deus tem os seus tempos exatos. Em Gálatas 4 diz: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Virá o tempo em que o mal será desfeito. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, o anjo levantou a mão e jurou por aquele que vive para todo sempre, dizendo que não haveria mais demora, mas que nos dias em que se tocasse a trombeta do sétimo anjo, se cumpriria o segredo de Deus anunciado aos seus servos, os profetas. Virá o dia em que o mal será desfeito. Diga glória a Jesus. Mas por enquanto ainda não está, ainda está nesse aparente estado de caos. Mas Deus já reina hoje, e Deus escolheu o caminho da fé. Irmãos, quando Adão pecou no jardim do Éden, ele escolheu o caminho da aparente independência. A árvore da ciência do bem e do mal significa conhecer as coisas, saber as coisas, dar-se bem, ter capacidade sem Deus. Significa ter conhecimento até espiritual, independentemente de Deus. Adão achou que aquilo era um caminho de independência, mas na verdade era o caminho da servidão de Satanás, porque ele obedeceu a insinuação do diabo. Fala assim: misericórdia. Irmãos, e com isto entrou no mundo esse senso maligno de independência. As pessoas querem viver por si mesmas. Irmãos, Caim disse a Deus assim: é maior a minha iniquidade do que a que possa ser perdoada. Mas como que ele poderia dizer isto? Ele não conhecia nada da grandeza de Deus. Mas, irmãos, com isso Caim, ele quis dizer assim: não, eu não posso mais viver diante de Deus, então eu preciso agora viver por mim mesmo. E diz a palavra de Deus que Caim saiu de diante da face do Senhor e edificou ali uma civilização, como diz em Gênesis capítulo 4, uma civilização baseada na violência, porque um descendente da sétima linhagem de Caim, que era Lameque, diz assim: eu feri um homem por me injuriar e outro por me pisar. Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 7 vezes, uma vez ou 7 vezes, não lembro bem. Mas isso significa uma civilização independente de Deus, baseada na violência. Tanto que em Gênesis 6:11 já diz que encheu-se a terra de violência. Daí os homens resolveram edificar a Torre de Babel em Gênesis 11, que era um monumento à tentativa de independência humana, as pessoas querendo não serem dispersas na face da terra, para edificarem impérios particulares. Fala assim: misericórdia. Irmãos, todos nós, todo homem nasce com este senso de pecaminosidade, que isso vem de genética espiritual. Faz misericórdia. Nasce com esse senso de querer ser independente. Por isso Deus escolheu, irmãos, o caminho da fé. Não é o caminho da vista, não é o caminho da imediatidade. O caminho da fé significa depender de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, o caminho da fé não significa anular-se. Tem pessoas que não compreendem isto. Tem pessoas que acham que, então, se é tudo pela fé, eu não faço nada, Deus faz tudo. Não, não é assim. Tem coisas que nós temos que fazer. Repita comigo: o caminho da fé é o caminho
da cooperação com Deus. 1 Coríntios 3 diz que nós somos cooperadores de Deus. Irmãos, Deus elegeu este caminho, porque se você quer alguma coisa permanente, Gálatas 6:8, o que semeia na carne, da carne ceifa a corrupção, o que semeia no Espírito, do Espírito ceifa a vida eterna. Se você quer alguma coisa permanente, você tem que fazer isso no Senhor, tem que fazer isso na dependência do Senhor. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Invertendo-se o versículo, se o Senhor edificar a casa, aqueles que trabalham não trabalham em vão. Quer dizer, o homem tem que trabalhar também com o Senhor. Diga glória a Jesus. É trabalhar conjuntamente com o Senhor. Então, irmãos, este é o caminho da fé que Deus escolheu. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. O reinado de Deus na tua vida é diretamente proporcional à tua fé. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós estamos nessa dispensação. Deus não permite que nós vejamos as coisas espirituais. Mesmo quem diz assim, eu estou vendo anjos. Irmãos, isso são visões espirituais. Não é a mesma coisa que ver fisicamente. Paulo disse em 1 Coríntios 13, agora nós vemos como que por espelho, em enigma, mas lá veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, mas lá conheceremos como somos conhecidos. Então, Deus elegeu hoje este caminho da fé. Você precisa crer no Senhor. Deus já controla todas as áreas da tua vida. Pergunta, irmão, assim, Deus controla tudo? Irmãos, o inverso do caminho da fé é o caminho da independência, quando você toma as rédeas da tua vida e quando você se dispõe a fazer o que você quer da sua maneira. Sempre que você faz isso, meu amado, Deus já disse desde Gênesis 6, não contenderá o meu espírito com o homem, porque ele também é carne. Deus já disse lá no Gênesis que Deus não ia viver brigando. Fala assim, viu? Se você resolve tomar as rédeas de um assunto, o Senhor automaticamente sai dali. Por isso que Jesus disse à igreja de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Jesus saiu e ficou lá na porta, pedindo para entrar. Mas Jesus não ia ficar lá dentro, combatendo com eles. Diga glória a Jesus. Meu amado, é preciso crer mais. Fala assim, precisa crer mais. Você quer que o Senhor dirija a tua vida? Você tem que crer no Senhor. Quem crê, ora. Fala assim, quem crê, ora. Irmãos, Tiago 2 diz que a fé sem obras é morta. Tiago 2 diz, né? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Irmãos, a fé bíblica, aquela fé que leva a pessoa a tomar atitudes corretas, atitudes bíblicas diante do Senhor, diante da presença do Senhor. O Senhor quer reinar na tua vida, mas isso tem que ser completamente espontâneo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4:6, os quais não nasceram da vontade do carne, nem do sangue, nem do varão, mas de Deus. João 1:13. Diga glória a Jesus. Nada é forçado, é impossível isso. Tem gente que quer que o outro venha na igreja e força. Irmãos, a única força que aquela parábola que Jesus disse da grande ceia, quando Jesus falou assim, força-os entrar, no sentido, isso tem que ser equiparado com outros textos bíblicos, não é força na verdade, é persuasão, porque Paulo disse assim, eu persuado agora aos homens ou a Deus? Diga glória a Jesus. O mesmo trabalho que o Espírito Santo faz de convencer. Repita comigo, o Espírito Santo quer nos convencer. Diz lá em João 16, versículo 8. Irmãos, a fé é como um grão de mostarda, o reino de Deus também. Grão de mostarda é muito pequeno. Deus pode reinar em uma parte muito pequena da tua vida.
ou Ele pode reinar em tudo. Depende do espaço que lhe é dado. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem falado muito ao meu coração para nós buscarmos as maravilhas de Deus. O nosso Deus continua sendo o Deus bíblico, continua sendo o Deus das maravilhas. O nosso Deus abriu o mar vermelho, o nosso Deus fez todo o sistema solar parar ali em Josué capítulo 10, pela oração de Josué, que precisava terminar uma batalha e não queria que o dia escurecesse. Josué orou e todo o sistema parou para que o dia claro prolongasse. E diz ali que nunca se ouviu assim, que Deus tivesse ouvido desta maneira a oração de alguém. Tiago 16 diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando clamou para que não chovesse, e por 13 anos e meio não choveu sobre a face da terra. Irmãos, fé, fala para nós em fé. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a nossa fé tem que crescer. Grão de mostarda, porque começa pequeno, mas isto pode brotar e isto pode crescer. Irmãos, na parábola de Mateus 13:31, começou pequeniníssimo, mas depois ficou a maior de todas as hortaliças. Em Mateus 17:20, Jesus disse que se a fé é como um grão de mostarda, você ordena um monte, lança-te daqui no mar, e assim se fará. Diga glória a Jesus. O Senhor quer mais fé da parte do seu povo. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Fecha os teus olhos. Senhor amado, nós clamamos a Ti, meu Deus, e queremos ver as Tuas maravilhas hoje, Senhor. Deus eterno, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Senhor amado, venha a fazer a nossa fé crescer. Senhor, nós não queremos fazer as coisas na carne, na força, nem na razão. Nós queremos, meu Deus, fazer na fé. Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. 1 João 5:4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Senhor amado, nós queremos crer mais em Ti. Nós queremos que amplie o Teu domínio em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor eterno, nós clamamos, meu Deus, domina completamente as nossas vidas. Glória a Jesus. Deus, toma o Teu santo nome em meu coração, um lugar que é somente Teu em meu coração, para que se aumente Teu governo e venha a paz sem fim, venha a paz sem fim, venha a paz sem fim. Tu és digno de reinar. Irmãos, quando o cântico diz para que se aumente o Teu governo, irmãos, o Senhor quer reinar em mais áreas em nossa vida. Labassuda Radiconta, Ripa Radiconta, canta Labassuda Harias, Labassuda Hariastei. O Senhor quer reinar no teu casamento, para que cesse toda contenda. Já recitamos hoje o Salmo 46, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Irmãos, o Senhor quer reinar em toda provisão na tua vida. Filipenses 4:19, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Irmãos, o Senhor quer fazer cessar toda miséria. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus Cristo. Irmãos, há pessoas que estão passando situações constrangedoras, de miséria. O Senhor quer reinar na tua vida. O Senhor quer lançar luz nas trevas, como diz o Salmo 18.
O Senhor quer mostrar o que está faltando. Coloque toda a tua vida diante do Senhor. Hoje o Senhor nos fala sobre fé. Para que se aumente teu governo e venha a paz sem fim. Venha a paz sem fim. Venha a paz sem fim. Tu és digno de reinar. Para que se aumente teu governo e venha a paz sem fim. Venha a paz sem fim. Venha a paz sem fim. Tu és digno de reinar. Nala barrada canta, lava sudade conta, lava rada harias. Nala barrada canta, lava sudade canta, ripa rada harias. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Nala barrada canta, lava sudade conta, ripa rada harias tei. Lava harias. O Senhor quer quebrar hoje as resistências da incredulidade. Larrada canta, lava harias, do senso de independência, desse senso maligno. Sem mim nada podeis fazer. João 15:6. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vós se não estiverdes em mim. Lava suda rádio conta ripa rada harias. Glória a Jesus. Lava harias. Meu Deus, nós precisamos do Senhor. Para mim o viver é Cristo. Filipenses 1:21. Na canta lava rada harias. Glória a Jesus. Ripa rada canta lava suda rada canta ripa harias. Engrandecido seja o Senhor. Pai amado, vai governando, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão aflitos, meu Deus, com estudos, com notas, com provas, com trabalho, meu Deus amado, põe a tua mão em nome de Jesus. Aqueles que estão aflitos com vagas, Senhor amado, em nome de Jesus, põe a tua mão. Nós queremos crer em ti, governa em todas as coisas. Põe a tua mão gloriosa, Senhor. Na labarrada canta, riparrada canta, labarrarias. Se nós não podemos nem as coisas mínimas, por que vamos ficar ansiosos com as outras? Como disse Jesus em Lucas 12, recanta labarrada conta, labarrarias. Pois se o Pai assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, quanto mais não fará a nós, homens de pouca fé. Rebarrada canta, lava, sudarrada conta, ripa harias, na labarrada harias tei. Senhor, meu Deus, governa mais em nossa vida, Senhor, governa mais em nossa vida. Larrada harias, nós queremos, medarrada canta, ripa harias, ouvir a tua voz, Senhor, nós queremos, meu Deus, entra. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Senhor, entra em nosso viver, entra, Senhor. Recansunda labarrarias, irmãos, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Na labarrada canta, riparrarias, o Senhor mostra barreiras cedendo. Recansunda labarrarias, glória a Jesus. Confio em Deus, aonde quer que vá, em terra firme ou sobre o irado mar, e seja, pois, por onde for, confio em Deus, em seu eterno amor. Confio em Deus, pois sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja, pois, por onde for, confio em Deus e em seu excelso amor.
Glória a Deus. Senhor, eu quero confiar mais em Ti, Senhor, meu Deus. Eu quero entregar-te, Senhor, todas as áreas de minha vida, grande Deus e Pai. Eu quero o Teu reino, Senhor, em todo o meu viver. Eu quero como Enoque andar contigo. Eu quero, Senhor, ver Tua poderosa mão. Eu quero mais de Ti, Senhor. Lavada canta, lava suda, rada canta, lava harias. Lavada canta, lava suda, rada conta, lava rada canta, lava harias, canta, liga harias, lava harias. Pra que se aumente Teu governo e venha a paz sem fim. Venha a paz sem fim. Venha a paz sem fim. Tu és digno de aleluia, irmão. Jesus está aqui. Na lavada canta, lava sudahada harias, lava sudahada conta ripa hada canso na harias, recanso da lava sudahada conta ripa harias. Canta, canta, sida rádio conta ricanso da rádio conta lava harias. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. O Senhor mostra uma pessoa que no passado buscou muitas filosofias, muitas ideias, inclusive força da mente, pensamento positivo, tudo coisas que exaltam o homem e não a Deus. E o Senhor está trabalhando na tua vida, o Senhor está limpando a tua mente parece que está em revolução, mas o Senhor vai trocar as tuas ideias, o Senhor vai entrar na tua vida, o Senhor vai te transformar. Louvado seja o Senhor. Canta, ripa, harias, aleluia, irmãos. Canta, lava, harias, glória a Jesus Cristo. Senhor, faz a nossa fé crescer, meu Deus. Cante junto dizendo assim: no trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado, outro rejeitado. Bem, decide agora quem vai ocupar teu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai vencer, você vai sorrir, você vai vencer. Glória ao Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias, louvado seja o Senhor, glória a Jesus, aleluias. Fique de olhos fechados. Senhor amado, vai quebrando, meu Deus, as cadeias das trevas, vai desfazendo, meu Deus, todo impedimento maligno, vai desfazendo, meu Deus, todo impedimento das trevas.
Senhor amado, e que, meu Deus, cada um possa ser mais dominado por Ti, mais controlado pelo Senhor. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, como diz em Romanos 8. Então, Senhor amado, guia-nos, meu Deus, orienta-nos, Senhor amado, que possamos ouvir a Tua voz, que o nosso coração esteja sensibilizado. Meu Deus, a sabedoria que vem do alto é moderada, tratável, pacífica, como diz Tiago 3. Meu Deus, opera, Senhor amado, em nome de Jesus, para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus.